Neste vídeo eu quero te mostrar como fizemos o eixo dianteiro da nossa food bike. Eu já tinha postado esse vídeo, só que achei que não ficou tão bom. Então, em respeito a você, inscrito do canal que pretende construir a sua própria food bike, eu resolvi regravar e repassar os mínimos detalhes. O vídeo vai ser curto, então não o pule para entender tudo direitinho, inclusive o contexto da história, para você não cometer os erros que a gente cometeu. Em 2020, antes da pandemia, a Idia foi convidada a fazer parte da Feira Municipal, que se trata de um grupo de pessoas autorizadas pela prefeitura a vender seus produtos nas tardes das sextas-feiras nessa praça bonita aqui, ó. Os requisitos exigidos eram ter uma tenda e uma mesa. Só que a gente levaria essas coisas, além dos produtos para vender, de moto. A tenda era a parte fácil, porque ela é desmontável. Já a mesa, mesmo essas de plástico, não são. Foi nessa hora que a Idia me pediu para eu fazer uma mesa dobrável. Aí eu parei e pensei, e se eu montasse tudo em uma bicicleta? Acho que seria mais fácil e a Idia teria mais autonomia, porque nem sempre eu estaria disponível para ajudá-la. Aí eu vim aqui para a internet encontrar alguma solução. Foi nesta hora que eu descobri as food bikes. Aí eu pensei, pronto, é disso aí que precisamos. Só que eu não encontrei nada detalhado ou alguém compartilhando o processo de fabricação passo a passo. Aí eu fui para o computador e fiz esse rascunho aqui, ó, baseado, claro, nas fotografias que mais nos agradaram. Não era um projeto, sabe, porque as medidas eram aproximadas, mas me ajudou a escolher os materiais que usaríamos, bem como as quantidades necessárias. Inclusive, no vídeo onde falamos sobre quanto custou a bicicleta, eu passei a lista de materiais, os links estão aqui na descrição do vídeo e nesse card aqui em cima. Então eu fui a uma loja de ferragens e comprei as barras de aço. O dia que os meninos vieram entregar as barras foi o primeiro dia da quarentena, porque dias antes o Espírito Santo registrou os primeiros casos de Covid. Neste momento, nosso planejamento foi por água abaixo, porque se por um lado os dias confinados em casa poderiam ser aproveitados para construir a bicicleta, por outro lado trouxe, além da insegurança, a falta de acesso aos demais produtos necessários, porque a gente tinha comprado até então só as ferragens. Foi nessa hora que começaram as improvisações, porque não sabíamos se a pandemia duraria um mês, 6 meses, um ano. O que vimos exatamente naquele momento na televisão era que nos Estados Unidos estavam enterrando pessoas em valas comuns, no Equador, pessoas mortas em calçadas, em São Paulo, milhares de covas abertas. Aí eu pensei assim, lascou. Isso para não dizer outra palavra, né? Minha cidade é pequena e qualquer coisa mais especializada nós temos que buscar uma cidade vizinha, uns 35 km de distância. O que eu não estava disposto a fazer. Nem pela internet naquele momento eu me arrisquei a comprar nada. Então resolvemos construir com apenas o que a gente tinha disponível ou que dava para comprar por aqui mesmo. Outra ressalva que eu quero fazer é que naquele momento o objetivo principal era construir a food bike para a gente. A ideia de postar aqui no YouTube ajudando alguém que também está querendo construir uma food bike veio depois. Então não gravamos tudo o tempo todo, até porque teríamos dezenas de horas de gravação para fazer um vídeo de 10 minutos. Nós não sabíamos, na verdade, como fazer vídeos tutoriais. Então, para que vocês entendam todo o processo, nós vamos intercalar os vídeos disponíveis com essas animações em 3D, que eu acredito que ficaram bem didáticas. Acho que vocês entenderam o contexto. Agora vamos para a parte que realmente interessa. O eixo propriamente dito foi feito com duas cantoneiras de 60 cm de comprimento cada, soldadas uma sobre a outra, mas poderíamos ter usado qualquer outro tubo reforçado, quadrado ou até mesmo redondo. E dos materiais que havíamos comprado, as cantoneiras eram as que tinham as paredes mais grossas, então optamos por elas. Antes de falar do processo de solda dessas cantoneiras, vamos falar dos eixos das rodas. Em relação ao eixo das rodas, nosso plano inicial era comprar uma dessas porcas longas com a mesma bitola dos eixos e soldá-las dentro do eixo da food bike, que faríamos com as cantoneiras. E só depois enroscava nelas os eixos das rodas, porque se caso o eixo empenar, eu conseguiria remover com facilidade. Só que aí, vendo as notícias na TV, acabei soldando os eixos diretamente a uma das cantoneiras, um eixo em cada ponta. Depois é que soldei uma cantoneira na outra. Até que deu certo, mas no dia que der algum problema eu vou ter que remover e fazer a solda novamente para ficar tudo certinho. Eu não ligo porque para mim é fácil, corta ali no local, solda novamente. Mas com absoluta certeza não foi o ideal. Caso eu conseguisse essas porcas longas naquele momento, eu soldaria uma cantoneira na outra ou, como já disse, em um tubo reforçado, e encaixaria dentro desse tubo a porca longa e soldaria elas no eixo. Mas enfim, acho que deu para entender o porquê da nossa improvisação número 1. Outra coisa sobre o eixo é que usei rodas de 20 polegadas com eixos comuns, que devem ser presos pelas suas duas pontas. Foi por isso que fiz essas orelhinhas e usei as pontas dos garfos na caixa da food bike.
para evitar que os eixos empenem, apoiando-os em 2 pontos. A melhor opção seria usar cubo de roda reforçado, uma coisa que eu não consegui na minha cidade. Eles são próprios para triciclos, porque o eixo é bem mais grosso, eixos de 15 milímetros, que mesmo presos só por um lado, eles não vão estragar, só se cair um buraco ou coisa assim. Deste modo, caso o pneu fure, é só tirar uma porquinha e remove a roda. No meu caso, quando precisar remover o pneu, vou precisar remover toda a caixa, vou precisar tirar uns 6 parafusos mais o paralama. O bom é que nessa hora eu já faço a manutenção toda da bike, né? Para apoiar a caixa no eixo, eu utilizei tubos quadrados de 20 mm por 20 mm. Eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Na posição normal de uso, eles formam um V. O comprimento certinho das pernas desse V só foi possível saber depois do quadro da bike pronto. Então eu os cortei com um pouco mais de 40 centímetros. A lógica foi essa. Primeiro eu fiz o eixo. Com ele prontinho, medi a posição da parte superior da caixa inferior de direção. Essa aqui, ó. Ou seja, a medida importante para nós fazermos o quadro surge depois do eixo pronto, com as rodas e pneus instalados, e vai do piso até o ponto onde apoiamos o quadro, que é aqui, na caixa de direção inferior. Daí fiz o quadro, que é o assunto do próximo vídeo dessa série. Com o quadro prontinho, eu finalizei o eixo, cortando as pontas do V e soldando as esperas da caixa, que são os apoios. Os pontos para fixação dos freios dianteiros e para a confecção dessas esperas da caixa, utilizamos barras chatas de 3/4 por 1/8 de polegada. Mas como já disse, isso só é possível depois de tudo montadinho, então é uma das coisas finais em relação ao eixo. Para prender o eixo ao quadro, eu utilizei o próprio garfo da bicicleta. Eu cortei logo onde se inicia a sua parte reta e o soldei lá no eixo. Na hora de soldar, tem que alinhar muito bem o garfo ao eixo. Eu usei esquadros magnéticos, mas caso eu não tivesse, eu faria um gabarito de madeira ou usaria algum outro artifício. Sei lá, não importa como. O ponto importante é que o garfo fique completamente alinhado em relação ao eixo, tanto de frente como de lado. Essas barrinhas finas aqui, ó, fizemos com regalhão 5,16 e servem apenas para aumentar a rigidez do conjunto. Todas as soldas da foot bike devem ser bem executadas, então regule bem o equipamento, faça alguns testes e não tenha pressa. Se utilizar eletrodo revestido, retire as escórias e confira se a solda ficou perfeita. No próximo vídeo explicaremos como fizemos o quadro da foot bike. Espero que este vídeo lhe ajude de alguma maneira. Obrigado por assistir e até mais.